lugar, eu quero que os portugueses percebam que estão à beira da extinção. E eu acho que se o mais alto magistrado da nação, que jura cumprir e fazer cumprir a Constituição, regular o funcionamento das instituições, etc., não vem com a mensagem de um projeto de país, então mais vale não vir. Portanto, eu venho com um projeto para o país, e o primeiro projeto para o país é reverter a extinção dos portugueses. Reverter. E a extinção é, primeiro, porque neste momento nunca se nasceu tão pouco e nunca se morreu tanto em Portugal. Neste momento nós temos uma baixíssima natalidade e temos também uma mortalidade excessiva, elevadíssima e por explicar, que eu acho que realmente é inacreditável. Como é que não se faz uma auditoria à mortalidade excessiva? Achas que é por causa das vacinas? Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Arte de Errar. Hoje temos connosco uma pessoa que eu acho que dispensa grandes apresentações, Joana Amaral Dias, uma das, eu diria, figuras mais conhecidas e sem dúvida mais controversas da política portuguesa, psicóloga de formação, autora de vários livros, comentadora de crimes na televisão, uma presença habitual no centro de quase todos os debates quentes que acontecem nos mídia portugueses. Foi deputada pelo Bloco de Esquerda, agora candidata pelo ADN. Tem o raro talento de irritar pessoas tanto à esquerda como à direita, o que, diga-se, nos dias que correm talvez seja um superpoder. Assumiu posições muito firmes e muitas vezes solitárias durante a pandemia. Falou contra o pânico instalado, desafiou a narrativa dominante sobre vacinas, confinamentos e tudo aquilo que não se podia dizer. É uma acérrima defensora do dinheiro físico em papel versus o dinheiro digital e moedas digitais, que também seguramente vamos ter tempo de abordar. É das poucas pessoas que se assume publicamente contra o que chama ou que diz ser um exagero climático. Joana, muito bem-vinda à Arte de Errar. Obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui convosco. Obrigada. Obrigado, É um prazer. Vamos fazer isto tudo sem ser presos no final. Joana, a primeira pergunta aqui de arranque da nossa conversa e de arranque já agora da nossa viagem também. Como é que uma pessoa como tu, que percebe tanto de psicologia, que tem tanta experiência em psicologia e do conhecimento do ser humano, acaba por se meter na política? Olha, eu costumo brincar e dizer que bom, eu sou psicóloga clínica e depois interessei-me particularmente pela psicopatologia, que é o estudo da doença mental, e daí à criminologia, à psicologia forense foi um passo. E eu costumo dizer que fui parar à política porque comecei por estudar os crimes de sangue e depois passei para os crimes de colarinho branco. E, portanto, foi uma passagem, digamos que natural. Joana, queres-te contar um bocadinho? Eu sei que eu comecei por falar na introdução que tu começaste a tua carreira política no Bloco de Esquerda e também já li muitas opiniões tuas que dizes de alguma maneira que o Bloco de Esquerda tinha outro tipo de, vou-te chamar, posicionamento político quando tu te iniciaste na política. Foi o Bloco de Esquerda que mudou ou foste tu, enquanto pessoa, que hoje acreditas noutros valores e vês o mundo de outra forma e que te fez mudares as tuas visões políticas? Olha, sobre isso duas coisas. Primeiro, eu não comecei propriamente a minha vida política, pelo menos não a minha vida pública, no Bloco de Esquerda. Eu já era ativista política e era uma dirigente associativa com algum destaque ali em Coimbra e naquela região, e foi assim que eu dei nas vistas por isso, digamos, e foi assim que o Bloco me foi recrutar. Porque eu já era, pronto, Era o Francisco muito Louçã, mexida. Sim, era o Francisco Louçã, o Miguel Portas, o Fazenda. Pronto, portanto, eu comecei a minha vida pública, justamente como defensora de causas, continuo a ser causas, valores, princípios e ideias. Depois eu acho que as pessoas, sobre a tua pergunta, podem decidir pela sua própria cabeça, mas devo dizer que quando eu cheguei à política no princípio do século, no princípio do milénio, 2001, 2002, eu era grande defensora da paz. O Bloco de Esquerda também, eu mantenho defensora da paz. Aliás, penso neste momento sou a única candidata presidencial, como fui a única candidata nas legislativas e nas europeias, que pôs a paz como um valor central político. Deixa-me fazer-te aqui uma introdução e uma conclusão ao mesmo tempo. Quando tu dizes que és uma defensora da paz, como é que tu te vês ou como é que tu te posicionas
no conflito entre a Ucrânia e a Rússia? O conflito entre a Ucrânia e a Rússia é um conflito muito antigo, não é um conflito que eclodiu há 3 anos. É um conflito que se arrasta há muitos anos, basta falar de 2014 e do Euromaidan, onde a Europa, nomeadamente, para falar do espaço político e geográfico em que nos encontramos, prescindiu de ter um papel relevante na diplomacia, antes pelo contrário, muitas vezes foi o papel justamente oposto. Convém lembrar que a Europa se constituiu, a União Europeia, primeiro CE e depois a Europa, se constituiu justamente na promessa da paz. Foi no rescaldo da Segunda Grande Guerra Mundial, quando nos andámos aqui a matar todos uns aos outros, aqui na Europa, num século, como diz o George Steiner, que foi mais para chorar do que para celebrar, porque realmente foi uma sangria desatada a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial, que aconteceu aqui no espaço europeu. Portanto, a Europa, a semente da Europa, a fundação da Europa é justamente essa promessa de paz. E em relação ao conflito Ucrânia-Rússia, a verdade é que a Europa prescindiu desse papel, de uma voz diplomática, dialogante, etc., e decidiu comportar-se como uma espécie de um parceiro júnior, um filho menor de um aliado, neste caso dos Estados Unidos. E ter aliados é exatamente isso que quer dizer, é ter aliados, não é ser subserviente ou ser subjugado. Não leves a mal se eu te disser que parece o Paulo Raimundo a falar. Não, a verdade é que há coisas... Ou Jerónimo. Acho que não, acho que isso pode ter piada que tu estás a dizer, acho que não, acho que há muitas coisas que me distinguem do Raimundo, mas a verdade é que o meu posicionamento político de facto não é de esquerda nem de direita. Aliás, eu não me revejo nessa dicotomia. Sim, tu dizes isso muitas vezes, que não te vês nem de direita nem de esquerda. Nunca me revi, e penso que hoje em dia, nunca me revi desde do ano 2000 e agora em 2025 muito menos. Acho mesmo que a ala esquerda e a ala direita são duas asas do mesmo pássaro, servem mais para dividir do que, para dividir do que propriamente para fazer uma análise, não é? Não é um mapa, não é um bom mapa de leitura da realidade atualmente. Acho que há outras dicotomias, por exemplo, os soberanistas versus os globalistas. Acho que existem outras soberanias, ou os identitários versus os universalistas. Existem outras dicotomias que eu acho que leem muito melhor a realidade contemporânea. Mas a verdade é que eu penso que sim, embora a minha posição sobre a Rússia e a Ucrânia não seja a do Paulo Raimundo, é verdade que eu tenho pontos em comum com o Partido Comunista e se calhar também tenho com o CDS e se calhar também tenho com o Chega ou com o PS. A minha provocação é porque o PCP está sempre a falar da paz e da questão. O PCP pró-Rússia, não é? É. E depois de repente, enfim. Sim, mas eu não sou pró-Rússia, nem sou pró-Ucrânia também. Aliás, não me esqueço do que era a Ucrânia, nem quem são as pessoas que estão à frente da Ucrânia antes do eclodir desta guerra e antes de ter-se feito este branqueamento todo o que é realmente a Ucrânia, o antro de corrupção, etc. Também não me esqueço quem é o Putin, naturalmente. Eu acho que, sinceramente, pelo menos enquanto eu não ouvisse a Europa a tentar, já não digo conseguir, mas a tentar ter um papel importante como agente diplomático, agente dialogante, até esgotar essas possibilidades, eu acho que realmente a Europa se tem prestado este papel belicista, militarista, beligerante, acho que é absolutamente lamentável. Eu devo-vos dizer que eu não quero que os meus filhos voltem para casa em sacos de lixo, não quero que os filhos de ninguém voltem para sacos de lixo, e acho que é preciso esgotar todas as possibilidades de diálogo antes de começar com guerras, bombas e murros das trombas. A guerra é o colapso da política. E vês a guerra como um negócio também, há muita gente que... Com certeza, é o grande negócio do lobby armamentista, não há dúvidas nenhumas, mas em primeiro lugar a guerra, como qualquer forma de violência, é o colapso da civilização. Quando nós não conseguimos resolver os nossos conflitos a bem, partimos para a violência e, portanto, o falhanço da política entre Estados tem esse nome, chama-se guerra. Para voltar ao Bloco de Esquerda, para responder rapidamente, eu fui parar ao Bloco de Esquerda defendendo a paz, que aliás me valeu problemas com a polícia, porque em 2003 estive na linha da frente a lutar contra a guerra no Iraque, e essa mentira global que foi a existência das armas, não é? E portanto eu fui... Exatamente, estive a protestar à frente da casa do Drão Barroso, que na altura morava aqui no centro de Lisboa, na Avenida da Igreja, e fui fichada pela polícia então. Eu era a defensora, e sou, portanto, era defensora da paz e sou, o Bloco de Esquerda deixou de ser, era defensora da liberdade de expressão a todos os títulos. O Bloco de Esquerda, eu sou herdeira do slogan dos meus pais, dos anos 60, não é? Que fizeram a crise de 69, isso tudo, do é proibido proibir, e portanto, de ir a debate e não tentar silenciar
diferenciar, ir ao confronto, em vez de tentar pôr a rolha ou a mordaça ou o açaime, mas o Bloco de Esquerda, e há toda uma deriva esquerdista que prefere a cultura do cancelamento, do silenciamento, da censura nas redes sociais, etc. Portanto, logo aí também nos distanciamos. Sobre os direitos, liberdades e garantias individuais também nos distanciamos. Aqui o Rodrigo deu o exemplo que é provavelmente o mais clamoroso, que é durante a Covid. Durante a Covid houve atropelos muito graves àquilo que são as nossas liberdades fundamentais. Aliás, foram os próprios juízes do Tribunal Constitucional que decretaram que cerca de 30 vezes a nossa Constituição da República Portuguesa foi violada. Criaram-se decretos de lei, criaram-se crimes em Conselho de Ministros. Só isto, eu penso que isto é uma aleivosia tão estapafúrdia, não é tão esdrúxula, que enfim, de facto a democracia foi suspensa durante aqueles tempos. E de que lado é que esteve o Bloco de Esquerda? Teve do lado da suspensão da democracia. Tu viste algum partido que nessa altura defendeu a liberdade de expressão? O ADN. O ADN teve sempre, em relação à Covid, aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, à liberdade de expressão, teve sempre deste lado. Honra seja feita, tem esse mérito. E, portanto, o Bloco de Esquerda foi fazendo esta deriva, foi para outro lado, foi fazendo as suas escolhas e, por fim, cereja no topo do bolo, é que quando eu cheguei ao Bloco de Esquerda, a luta contra os grandes lobbies, a luta contra a corrupção, era o alfa e o ômega do Bloco de Esquerda. Vocês podem não se lembrar do Francisco Louçã e das guerras contra os donos disto tudo, etc. Claro. Onde é que isso está? Portanto, onde é que está quando nós falamos de lutar contra o lobby farmacêutico na Covid, de lutar contra o lobby armamentista, etc. Portanto, estas 4 razões que eu vos estou a dar, acham que eu ia poder continuar num partido? Isto não é o Benfica Sporting, não é? Eu sou do Futebol Clube do Porto. O meu Porto pode fazer muitos erros e muitos disparates, que eu acho que vou morrer do Porto, independentemente do que acontecer. A mim interessa-me devolver a soberania a Portugal. Portugal é nosso, e esta ideia de Portugal é nosso, eu acho que neste momento o Bloco de Esquerda está nas antípodas disso, ou esqueceu isso. E isto para te dizer, agora lembrei-me a propósito da questão das desigualdades sociais, isso é fundamental para as desigualdades sociais, não é? Porque se nós abdicarmos, e se calhar, olha, isso é outra coisa que se calhar é parecida, pode ser parecida com o Raimundo, porque eu, tal como o Partido Comunista, nesse aspecto, também acho que há setores estratégicos da sociedade portuguesa, monopólios, que têm que estar nas mãos dos portugueses. Como é que nós, no teu entender, revertemos algumas coisas que neste mundo interligado e globalizado em que vivemos, como é que nós, quer dizer, fazemos uma lógica tipo Everox na Albânia, Ceausescu na Roménia, isolamos-nos, vamos fazer como os Estados Unidos nos seus princípios do isolacionismo mais forte? Como é que queres fazer isso? Bom, eu vou estar. Primeiro é preciso ver que Portugal comportou-se sempre como o melhor aluno da Europa. Portugal quis ser sempre um bom aluno e levar a um extremo tudo o que eram as imposições, as diretivas e as exigências europeias. Basta perceber que, por exemplo, a França, que é um país com um poderio a todos os títulos muito superior ao português, não abdicou de vários centros estratégicos, nem pensar, abdica tu, foi o que a França disse. Infelizmente, nós, como por exemplo, eu estava a dizer há pouco a falar, porque há uns meses nós fomos confrontados com isso, a autonomia do ponto de vista, por exemplo, energética, que é uma questão que eu acho que vale a pena ser discutida, porque nós temos a REN, o principal acionista da rede elétrica nacional, é chinês. É uma ditadura. Eu pergunto ao comum cidadão se quer mesmo ter, pense bem na possibilidade de haver um apagão, pense mesmo no que é que implica, eu acho que as pessoas ficaram com uma ideia um bocadinho mais concreta nessa altura, o que é que implica ter, de facto, um setor nevrálgico da soberania entregue a outro país, por exemplo, a uma ditadura como a China. Será que isto faz sentido? Faz sentido para quê? O que é que tu dizes assim? Foi um trade-off. Tu Francisco, dizes assim, isto foi um trade-off. Nós abdicámos. Portugal não tinha dinheiro na altura. O Estado-nação abdicou de fatias de leão da sua soberania. E o que é que recebemos em troca? Em troca não recebemos nada. Recebemos uma mão vazia e outra cheia de nada, porque continuamos a pagar a eletricidade e a energia mais cara. Sim, caríssimo.
a energia mais cara da Europa. E isto para as empresas, para as famílias, certamente, mas também para o tecido empresarial português, é dramático. O que é que Portanto, fazemos? eu Falamos com a China e dizemos isso é nosso? sim, falamos com os chineses e dizemos que isso é nosso. É óbvio que do ponto de vista de cada Estado, isto é como as pessoas, cada Estado defende os seus interesses. A China defende os seus interesses. Achas que se ia fazer o que se fez pelo menos aqui com a TAP, agora está a ver aqui um avião com a questão do Nilman? Não, é que é assim, falam muito da companhia bandeira da TAP e da TAP como uma companhia nacional, mas a TAP, em termos de importância geoestratégica, do ponto de vista da nossa autonomia e da nossa soberania, não é nada ao pé da REN. Uhum. Não é? Nós temos ou não termos uma companhia de bandeira, não é nada ao pé de nós termos autonomia energética, são migalhas. Vai ao encontro daquilo que eu estou a dizer, ou seja, o conceito de soberania também pode ser mutável em função de outras circunstâncias. Eu, pessoalmente, não me faz espécie nenhuma que nós abdiquemos do controle nacional da TAP, porque não é por ser TAP? mais soberano ou menos soberano, por teres uma companhia aérea. Há imensos países que Tenho uma não opinião têm diferente. e aí já. não é por aí. Concordo contigo nos setores estratégicos, acho que Mas e manifestamente. o turismo não será um setor estratégico para um país cuja economia depende quase maioritariamente do turismo? Bom, isso, primeiro, a nossa economia não devia depender maioritariamente do turismo. Isso aí é um erro. Não estou a dizer que não existam relações comerciais, não me revejo nada disso, do orgulhosamente só. Eu considero uma pessoa cosmopolita, não me revejo nada disso do isolacionismo, por aí fora. Mas temos de defender os nossos interesses. Volto a dizer, a China está a defender os seus. Qual é que é a verdadeira guerra do Trump com as tarifas, com a China, com o mundo em geral? Gosto ou não do Trump? Eu tenho imensas críticas e não estou longe de me rever na sua forma de fazer política. Mas é óbvio que o Trump percebeu que Se fazia. calhar se foi longe demais na questão da Foi-se longe, globalização. não, com certeza, foi-se longe demais. Sim, ficou evidente isso. Lá está, mas o que é que As se ideias dizia dele. em 2002, 2003 nos fóruns altermundialização, não é? Que era uma coisa assim de pessoal alternativo, não é? Dizia-se o quê? Que isto tinha tudo para abdicar-nos da soberania do Estado-nação, tinha tudo para lixar o mexilhão. E é isto que acontece. Mas deixa-me fazer-te uma pergunta, ou seja, tu hoje começas a ver cada vez mais pessoas, enfim, que não são apelidadas pela sociedade como maluquinhas, a questionar que se calhar fomos um bocadinho longe demais na questão da globalização. Mas como é que alguém que quer ter enfim, uma voz na nossa sociedade, como é que se consegue comunicar isto sem precisamente parecer como um maluquinho que quer estar sozinho numa ilha? Eu por acaso não concordo com isso, Rodrigo. Eu não acho que as pessoas que defendem a soberania de Portugal sejam vistas como um bando de chalupinhas. Não, Mas percebes o que eu quero dizer? Ou seja, eu percebo, mas olha que eu acho que o que chega cá para fora, sobretudo, acho que não. Sobretudo através dos mainstream media, é um bocadinho. Depois aquilo que tu ouves neste mundo do humor, muitas vezes as pessoas são todas vistas assim um bocadinho como meio chalupas. Tu tens que ver que o mainstream media e também o humor consensual fazem um papel neste momento que é a defesa das elites e do pensamento das elites e das estratégias das elites e não estão minimamente interessados com o bem-estar do povo, com o bem comum e com o bem da maioria. Tu vês futuro na Europa? Ou és como já se começa a ouvir algumas pessoas a dizer que acha que a Europa parece aqueles casamentos que já terminaram, mas ainda não se assinou os papéis? Sim, eu acho que a Europa parece esses casamentos que já terminaram e que vivem, aqueles casais que vivem cada um no seu quarto, não? Dormem cada um no seu quarto. Imagina, discutem, assim, é uma coisa desse género. A Europa, primeiro, a verdade é que a Europa neste momento está a querer salvar a sua indústria moribunda. A Europa perdeu todas as apostas da inovação, não é? Da modernização. Mas a regulamentar somos fortíssimos. Exato, e portanto apostou no controle, na regulamentação e agora quer salvar a sua indústria moribunda através deste vórtex insano da indústria do complexo industrial militar, que vai dar muito dinheiro a ganhar a muita gente, obviamente, e vai ser farta a vilaragem, amigos. Isto aqui basta lembrar os submarinos do Paulo Portas. Isto vai ser bar aberto para meter ao bolso, isso não há dúvidas. Agora Mas achas que o caminho da Europa
era continuar mais 50 anos a depender da asa protetora dos Estados Unidos? Assim, a Europa neste momento não impende sobre ela nenhuma ameaça, na verdade. Isto é Não, isto é uma narrativa que se criou, não impende sobre a Eu Europa. perguntar isso, tu não acreditas nada Não, que não esta acredito. narrativa que o Putin quer invadir a Europa e não sei o Primeiro quê? porque não acredito, não há nenhum sinal nesse sentido. Um dos problemas da Rússia, aliás, é o contrário. A Rússia, para quem conhece minimamente a Rússia sabe que a Rússia tem um problema gigante de gestão territorial. Sim. A Rússia é um país enorme que tem. Sim, Literalmente. Sim. ao continente, literalmente, e acrescentar mais terra à Rússia nunca lhe seria uma vantagem para si. Isto são tudo fantasias distorcidas, retorcidas. Eu já o disse várias vezes e repito, no dia em que houvesse uma ameaça nas nossas fronteiras, eu seria a primeira a levantar-me e a ir defendê-las. Mas não existe. Pronto, exatamente. E vocês sabem que eu era capaz de o fazer. Agora, eu acho que sim, que os portugueses sabem que eu era capaz de o fazer, mas na verdade não existe essa ameaça. Deixa-me, eu não resisto. Tu vias o Putin entrar nas nossas fronteiras com E o lá dar-lhe tanque um spot. e ias dizer assim, esse tanque é de quem? Que felicidade é que é da vinha. Ucrânia, é da Ucrânia, é da Ucrânia, Exatamente. ou é Então o seu? senhor vinha a 180 a hora, senhor. Pronto, sim, é verdade que eu gosto de ordem e regras. Deixa-me ir um bocadinho ao teu crescimento, à tua infância, ao teu, desculpa mais uma vez a minha provocação inimputável, ao teu berço de ouro, numa realidade de uma Coimbra de há 50 anos, que imagino que não deve ter sido propriamente fácil tu cresceres nesse suposto berço de ouro, mas lidares e teres que lidar com uma série de contrastes, porque andaste numa escola pública e, portanto, eras a menina Betinha, como tu própria dizes, não é? Sim. Eras a menina Betinha que lidava com o povo, digamos assim. Isso condicionou-te, moldou-te, chocou-te. Não é bem assim, Francisco, porque na altura, quando eu andava na escola pública, toda a gente andava na escola pública. E a febre dos colégios Nós privados. somos no tempo em que quem andava na escola pública eram as pessoas que eram boas, exatamente. Pronto, e a febre dos colégios privados não existia, tão pouco em Coimbra, e portanto na minha turma havia muitos outros meninos betinhos e também havia meninos que não eram betinhos, estava tudo misturado e isso era uma riqueza muito grande, não é? Essa heterogeneidade e essa miscigenação quase espontânea e natural era porreiríssima. Agora sim, tive muitas vantagens à partida, acho que essas vantagens que eu tive também sempre me deram um sentido de uma certa missão à sociedade. Sempre encarei como natural, nós temos que trabalhar em prol da sociedade, mas Coimbra é uma cidade muito especial, não é? É uma cidade universitária. A Cristina Bessa Luís dizia que Coimbra era uma cidade que vivia numa estufa de nuvens. E é um pouco assim, tanto mais que, olha, quando eu era miúda, Coimbra era a terceira cidade portuguesa e agora é a 18ª cidade portuguesa. Vieste para Lisboa com que idade? Eu já era crescida, quando vim para Lisboa tinha Por causa do bloco? 28, não, vim para Lisboa porque vim trabalhar para Lisboa, estava divorciada do pai do meu filho. Ele tinha 5 anos e ia entrar para o primeiro ano da escola. Eu achei que era uma boa altura, mudança de ciclo e tal, era uma boa altura para ele, já que ia ter que mudar de escola, dar o salto também. E portanto viemos por aí, mas quer dizer, a minha mãe vivia em Lisboa, o meu pai vivia em Lisboa, a minha irmã mais velha também vivia em Lisboa, portanto também era só natural, não havia assim nada de extraordinário. O meu irmão é que ainda estava e continua a estar em Coimbra. Olha, e como é que se passa disso para candidata à presidência da República? Como é que se passa de uma jovem de Coimbra com algumas ambições ativistas e de política? Sobre isso também estou de consciência tranquila. Acho que os portugueses percebem perfeitamente que eu não sou uma pessoa carreirista, que nunca tive sonhos de ser Presidente da República. Se eu tivesse sonhos desses, eu tive vários convites que foram públicos para ser deputada na altura do José Sócrates pelo PS e não quis, etc. Tive várias abordagens e se eu quisesse estar bem estofada e bem abancada nos corredores almofadados do poder, estaria. Não estou por opção. Vem dessa altura. Portanto, eu não estou Tu gostas- amargada, estou porque eu gosto Gostas de não- desconforto, não é? Eu isso já percebi. Gostas de Bem, procurar algum eu não sou nenhuma desconforto. faquira também. Não sou. Mas vem eu desse gosto de tempo ver conforto, convites eu do gosto de Sócrates, veio
é dos tempos dos conflitos do Sócrates que veio o amor mútuo que tu nutres pelo Pedro Nuno Santos e ele por ti, não é? Não, eu conheci o Pedro Nuno Santos Soares. na campanha do Soares, Sim. mas conheci-o mal, na verdade, na altura, superficialmente, mas conheci-o nessa época, como conheci também o filho do António Costa, o filho do Carlos César, não é? Que são da minha geração, mais ou menos, Sim. portanto, eles andavam ali na JS e andavam na campanha, como andavam os Jotinhas todos, e eu caí ali um bocado de paraquedas, porque Eras outsider. tinha rompido com o Bloco, não é? Portanto, fui ali parar porque o Soares achou O Louça eu- chorou, ou não? que o Soares achou que era uma jovem promessa política, não sei. Mas voltemos aqui à questão da tua candidatura à presidência da República. Quais é que são os 3 ou 4 principais objetivos que tu tens com esta candidatura? Olha, em primeiro lugar, eu quero que os portugueses percebam que estão à beira da extinção. E eu acho que se o mais alto magistrado da nação, que jura cumprir e fazer cumprir a Constituição, regular o funcionamento das instituições, etc., não vem com a mensagem de um projeto de país, então mais vale não vir. Portanto, eu venho com um projeto para o país, e o primeiro projeto para o país é reverter a extinção dos portugueses. Reverter. E a extinção é, primeiro, porque neste momento nunca se nasceu tão pouco e nunca se morreu tanto em Portugal. Neste momento nós temos uma baixíssima natalidade e temos também uma mortalidade excessiva, elevadíssima e por explicar, que eu acho que realmente é inacreditável. Como é que não se faz uma auditoria à mortalidade Achas que é excessiva? por causa das vacinas? Eu não sei porque é que é, eu não sou médica de saúde pública, nem investigadora na área, mas sou política e sei que uma mortalidade excessiva desta magnitude exigiria em qualquer democracia digna desse nome Pelo menos uma a mesma investigação. atenção que Foi teve em prometida- 2020. não é? Foi prometida pela Marta Temido. Há muitos anos, quando ela ainda era ministra, amigo. Foi prometida por ela, foi prometida pelo Ventura, etc. Até agora, estamos em 2025, já vamos a meio, não vi nada. Mas também, e que vem acompanhada destes fenómenos, como os fenómenos migratórios, não é? Nós recebemos 1,7 milhões de imigrantes no espaço de 10 anos, já assim uma coisa que é impossível. Nós não temos capacidade de absorção, nenhum país teria, para a nossa dimensão. Eu acho que mesmo assim nós temos feito pequenos milagres de... Achas que esta nova lei que o governo quer aprovar é um pequeno milagre? Não, eu acho que esta nova lei visa sobretudo secar o Chega, não é? Mas também vem tarde, porque o mal está Não feito. sei com o ADN. Não, o ADN tem uma agenda absolutamente única e ímpar, não é? Ninguém mais fala da luta contra o globalismo. Ninguém mais fala de todos estes temas da agenda que eu vos estou a falar. Nós temos uma agenda completamente própria, completamente exclusiva. E por isso estou tranquila, lá está, temos pontos em comum, pode ser com o Chega, pode ser Mas com o enquanto PC. ADN, o que é que vocês falam, por exemplo, da questão da imigração? Nós somos contra a imigração descontrolada. Como futura Presidente da República, o meu projeto de país é devolver a soberania aos portugueses. Neste aspecto, soberania populacional, é muito importante, soberania política. Eu acho que a presidência, alguém que se candidata à presidência da República tem que ter um projeto para o país, tem que ter uma ideia de nação, tem que ter um rasgo de nação. Depois discute se isso se está errado ou certo, mas não vejo que mais nenhum outro candidato tenha esse projeto. Eu tenho um projeto que é um projeto soberanista para Portugal, que passa por estes pontos todos que eu vos estava a dizer, da natalidade, da mortalidade, da recuperação ou do resgate de setores estratégicos, nacionais, pelo aprofundamento da democracia para os portugueses, etc. Este é o meu projeto para o país. Achas que o balanço dos anos do Marcelo Rebelo de Sousa são... Imagino que vais responder que foram maus. Foram trágicos, mas eu nunca acreditei que o Marcelo Rebelo de Sousa fosse um bom Presidente da República. Nunca votei no Marcelo Rebelo de Sousa. E não sentes que há também uma certa degradação da classe política e do critério de exigência, se quiseres, em relação ao que podiam ter sido os candidatos e a mais nobre das atividades, como se costuma dizer, em relação à política? Assim, eu em relação a mim própria estou tranquila. Não seria, não? Não andei a fazer negociatas chorudas, nem fui nenhuma advogada facilitadora de negócios como o Marcos Mendes, durante décadas a fio. Não andei a usar a farda para me promover, nem tive processos em tribunal por mover intrigas contra colegas, como
Gouveia e Melo. Tenho a minha carreira própria como ensaísta, como psicóloga, como professora universitária fora da política. Nunca precisei da política para pagar as minhas contas, nem para fazer a minha vida. Portanto, tenho dado o meu contributo ao país há mais de 20 e tal anos, praticamente diariamente. Estou absolutamente de consciência tranquila que sou uma boa candidata presidencial. Eu não faço parte daquele grupo de pessoas que acham que as eleições estão decididas. Isso não acho. As eleições vão ser decididas em janeiro. Em janeiro o povo é soberano e decidirá, votará em quem achar que melhor representa os interesses dos portugueses e de Portugal. Março, tu tomas posse e qual é a primeira medida que tu fazes? A primeira medida que eu faço é diminuir o orçamento de Presidência da República, que neste momento é completamente obsceno, porque é 11 vezes mais por contribuinte do que a Casa Real Espanhola. Isto é inaceitável. Eu conheço bem a realidade espanhola e a maior parte, muitos espanhóis são monárquicos, mas quase todos contestam os gastos que eles consideram sumptuários para a Casa Real. Eu estou farta de dizer aos meus amigos espanhóis: vocês têm que ir a Portugal, têm que ir a Lisboa, porque Marcelo Rebelo de Sousa gasta 11 vezes mais do que a Casa Real Espanhola, não é? E é sozinho, não é? É sozinho e nem sequer é em pessoal, nem sequer é em funcionários, não é? É em viagens, em eventos. Voar de Falcon. Rebenta, depois voar de Falcon, alugar 7 horas de Falcon para vir escutar o Montenegro na televisão e depois para voltar para Monte Gordo de Falcon, e coisas assim, absolutamente perdulárias. Essa é logo a minha primeira medida, porque eu acredito sinceramente, Francisco, que nós primeiro temos que limpar a nossa própria casa, temos que arrumar a nossa própria casa e que a corrupção de Estado que está instalada e que mina Portugal, gangrena o país, começa exatamente de cima, no topo, na Presidência da República, e depois vem por aí abaixo, passa pelo saco azul, que todos os anos existe na Assembleia da República, sem que nenhum partido, 13 mil milhões, não é? Sem que, pelos vistos, 10% do orçamento, sem que nenhum partido se preocupe com isso, e depois, lá está, vai tentacular até às autarquias, até ao poder local. E depois a seguir ia instar fazer a tal magistratura de influência e influenciar no sentido de fazer uma grande auditoria às contas do Estado, dando isso como exemplo, não é? Do próprio Palácio de Belém, a própria Presidência da República, de facto como um modelo a seguir pelos demais. Penso que isso teria muito impacto na gestão de Portugal. Olha, deixa-me fazer-te uma pergunta, mudando agora aqui um bocadinho o tema para o tema Covid, que eu sei que, como eu comecei por dizer na introdução, achas que a gestão que Portugal fez do Covid foi um dos principais erros que o país cometeu nas últimas décadas? Tenho a certeza absoluta, desde logo porque foram suprimidas e suspensas vários direitos, liberdades e garantias, como eu disse há bocado, não é? A violação da Constituição da República Portuguesa é um facto inaludível, que foi exposto pelos próprios juízes do Tribunal Constitucional, portanto sobre isso não há dúvidas nenhumas. Aconteceram atrocidades como essas, de legislarem-se crimes em Conselho de Ministros, isto é uma competência exclusiva da Assembleia da República. E coisas como... Legislar crimes? Sim, fizeram-se... Criou-se um crime, sim, legislar crimes, tipificar crimes. Despediram-se pessoas não vacinadas. E, por exemplo, havia uma criança da escola que testava positivo, mandavam a turma toda para casa, não é? Prejudicou-se brutalmente as crianças e os idosos. Ainda hoje estamos a colher, Mas, por exemplo, se testasse um jogador na seleção, lembro do caso do Cancelo, positivo, não havia problema nenhum. É só esse jogador não ia calçar as chuteiras e todos os outros iam na mesma. Pior, fazia-se vários testes ao jogador até ele estar... Por exemplo, portanto, estes dois pesos e duas medidas, não é? Quer dizer, destruiu-se, completamente arruinou-se a coesão social, o tecido social, as empresas fechadas, as pequenas empresas completamente arruinadas. A gestão foi terrível. Eu tive a sorte de, nesses anos, viajar várias vezes para a Suécia, onde pude constatar que os meus próprios olhos e não por... outra forma de... Sim, porque antigamente o jornalismo fazia-se com os enviados locais, vocês lembram-se, não é?
o nosso querido Carlos Fino em Moscovo, etc. Que realmente via a realidade local e que relatava na primeira pessoa que estava a passar. Esse jornalismo desapareceu, também desapareceu o jornalismo de investigação, etc. Mas eu estive na Suécia e realmente constatei que não havia mesmo máscaras, não havia nada, não havia escolas fechadas, não havia nada disso e as pessoas, eu estive em bares, em restaurantes, estive 3 vezes na Suécia durante esse período, onde fui muito feliz, agradeço à Suécia todos os dias, porque eu detesto que me cortem as asas, me cortem o pio e que me prendam em casa e por isso a Suécia foi também a minha salvação. Deixa-me só entrar aqui em algum detalhe, porque há muita gente que nas redes sociais e te chamou negacionista, e eu também acompanhei isso. Só para perceber aqui um bocadinho, tu nunca foste negacionista no sentido de acreditar que não existiu Covid, como algumas pessoas, ou seja, tu acreditavas que existia a doença, a tua discordância foi com a forma como a mesma foi gerida por parte do país. Mas não, eu nunca contestei essa questão. Aquilo que eu contestei desde o princípio era o absurdo de nos querem convencer que vinha lá de um animal qualquer, um morcego, quando na verdade existia um laboratório de gain de função, não é? De gain of function, e que todos nós sabemos que as fugas laboratoriais acontecem com muita frequência. Aliás, é uma das minhas lutas, uma das minhas causas há muitos anos, é parar com a proliferação das armas biológicas, que neste momento está disseminada no mundo todo, até porque mesmo que elas não sejam, essas armas biológicas não sejam usadas propositadamente, elas podem e vão ser usadas sem querer involuntariamente, porque existem fugas. Portanto, isso eu contestei desde o princípio, essa narrativa, e afinal provou-se que provavelmente aquilo que aconteceu era o mais lógico e o mais óbvio. Tinha havido uma fuga de um laboratório, e contestei as medidas porque eu sou uma profissional de saúde, e como profissional de saúde que sou, sei que muitas das medidas que foram implantadas são contra a saúde. Nenhum vírus pode ser combatido com as pessoas a ficarem doentes, fechadas dentro de casa, a comerem mal, sem fazerem exercício físico, sem apanharem sol e sem socializar. Qualquer doença vai piorar, qualquer que ela seja, vai piorar se as pessoas não socializarem, não comerem bem, não andarem na rua, não fizerem desporto, etc. Portanto, muitas das medidas adotadas foram medidas a favor da Covid e não contra a Covid. E, portanto, essas eu contestei-as todas da mesma forma que contestei e contesto aquilo que foram-nos vendidos como vacinas, quando na verdade são injeções experimentais, são inoculações que não passaram por mínimos testes, pelos testes mínimos que são obrigatórios para qualquer processo de validação de uma vacina, e que neste momento, aliás, como todas as pessoas informadas sabem, estão a ser contestadas em muitas partes do mundo, inclusivamente nos Estados Unidos, onde já foram retiradas do mercado para crianças, para grávidas. E ligação a problemas de coração. Exatamente, a miocardites, por aí fora. E portanto, posso dizer... Tu não és contra vacinas no geral, ou seja... Eu não, os meus filhos, eu tenho 3 filhos e 2 netos, são todos vacinados. O teu tema era a vacina Covid. Vacina, não é uma vacina, lá está, aquilo não é uma vacina, é uma vacina, portanto, inoculação... eras Novax ou Covid? É uma vacina, a vacina, exatamente, grande herói. A vacina é uma inoculação com agente patogénico, numa dose que é estudada justamente para fazer a produção massiva de anticorpos e aumentar a imunidade natural. Isso é que é uma vacina. É que nós não estamos a falar de tecnologia mRNA, basta dizer que o próprio inventor, o próprio pai o Malone, é contra esta a disseminação desta tecnologia para inoculações massivas na população humana. E portanto, eu tenho orgulho daquilo que fiz. Foi um trabalho muito solitário, muito duro, porque recebi ameaças todos os dias, queixas nas ordens dos psicólogos, todo o tipo de intimidações que iam fazer isto e aquilo aos meus filhos. Exatamente, tudo. Cancelaram-te em redes sociais? Cancelaram, perdi uma conta acho que a tua conta com de 200 Instagram... mil seguidores de um dia para o outro, que também é uma ferramenta de trabalho para mim, não é? Naturalmente, portanto eu não tenho uma conta de Instagram só porque sim, porque é uma ferramenta de comunicação, e portanto foram anos muito duros, mas a verdade é que o tempo tem-me vindo a dar razão. Isso para mim é fraco consolo, porque o que eu gostava mesmo é que não se tivessem perdido tantas vidas como aquelas que se perderam com esta gestão completamente irracional. E é com muito pesar que eu vejo
que o herói desses tempos é aparentemente Gouveia Melo e candidato à presidência da República. Portanto, conto as horas e os segundos para o dia em que posso me sentar a debater com esse senhor, com esse cavalheiro. Tu deixas-te afetar de alguma maneira pelas críticas e pelos rótulos O que que é que tu achas, Rodrigo? põem nas redes sociais? Não sei, estou-te a fazer a pergunta. Mas se eu deixasse afetar, não estava neste caminho que estou, não é? Como candidato à presidência da República, não me deixa afetar nada. Deixa primeiro porque eu encaro com naturalidade, é assim, quem tem exposição pública tem críticas e eu sou mesmo a favor da liberdade de expressão. Querem dizer de mim aquilo que o Maomé não disse do Tocinho? À vontade. Agora, a única coisa que eu às vezes lamento que é que 99,9% das críticas que me fazem não são sobre as minhas ideias, não são sobre os meus conteúdos, aí não vão a jogo. É porque eu vesti não sei quê, é porque eu tinha o cabelo não sei quantos, é porque a minha roupa não... Pronto, é coisas que realmente não interessam ao menino Jesus, na minha perspectiva, portanto eu acho que isso não interessa mesmo nada, a aparência e blá blá. Eu gosto de um bom debate de ideias, gosto de um bom confronto e tenho pena que a maior parte das críticas não o vertam para aí. Vamos falar do bem. dinheiro. Como diria Miguel Olga, o dinheiro ou a chave? O dinheiro. O dinheiro, sempre o dinheiro. Não, o dinheiro... Eu ando há muitos anos, mais concretamente desde 2021. Não passámos por nenhuma gleba, se não tínhamos feito um live contigo. Pois, eu não tenho Chamávamos a nada polícia. contra a gleba. Mas tenho contra todos os... Sabes que o próprio Estado faz isso, há repartições das finanças e da segurança social, etc., que te pedem pagamentos só em multibanco. Portanto, neste momento o Estado também é cúmplice disso e vai se Em tornar uma Bruxelas política do praticamente Estado. não consegues pagar nada. Exatamente, é verdade. O teu tema, digamos assim, discussão, não é contra o dinheiro digital, é Eu contra a não tenho. ausência de opção Achas, de poder Rodrigo? pagar com dinheiro físico. É Eu isso que tu também. defendes. Claro, então muitas achas, vezes. eu também uso cartão de crédito, Claro. cartão de débito e também tenho a BWay, como é óbvio, não é? Queres é continuar a ter a opção de poderes pagar com dinheiro físico, em papel, Exatamente. às vezes que queres e poderes Quando eu levar. quero. Porque se existir uma moeda digital controlada por um banco central, a tua liberdade acaba nesse dia, a tua privacidade também acaba nesse dia e a inclusão social também acaba nesse dia. E o apagão mostrou às pessoas. Então, de repente toda a gente é pá, peraí que eu não tenho. Pois, Exatamente. e que realmente é muito fácil, que Desligado. depois, quando as pessoas não têm uma garrafa de água, não têm 5 paus no bolso para comprar uma garrafa de água, já começam a perceber melhor isso. Portanto, esta é uma luta que eu vou levar até ao fim. A alerta é que a Europa quer introduzir já o euro digital em outubro. Cristina Lagarde. Garrafa d'água. Exatamente, uma garrafa de água, quer já introduzir em outubro, claro que como sempre, não vão dizer já, não é? Que vai ser Já obrigatório. já começou a comunicar. Não, mas não vão dizer já que é obrigatório, mas aos poucos e poucos, depois vai ser residual, como o Francisco estava a dizer, o número de pessoas que utiliza, e depois não sei o quê, e depois vai haver sanções para os que utilizam. Tu não te sentes muitas vezes a falar para o boneco quando falas sobre este tema? Não. Ou sentes que cada vez tens mais apoiantes ou Não. pessoas que defendem e concordam contigo? Há muita gente que está atenta e que está desperta. Há muita gente que não tem uma voz que represente. Há muita gente que tem medo de falar, que não quer perder o seu emprego. Epá, nem todas as pessoas têm que ser heróis, as pessoas têm contas para pagar. Na Covid isso aconteceu muito. Houve muita gente que se calou porque não queria, percebeu que aquilo era uma onda, não é? Um marmoto que vinha ali e que não se queria opor porque senão ia ser devorado e engolido. E eu não critico essas pessoas. Quem sou eu para criticar? Agora, realmente, há muita gente que está sem representação e não vai ser o Diupont e Diupont, ou o Senhor Feliz e o Senhor Contente e o Tico e o Teco, não é? O Marcos Mendes e o Gouveia, ou não sei o que que vão representar isso. Estamos a falar de uma moeda central controlada pelo Banco Central, que é um banco falido, montado em cima do esquema piramidal tipo Dona Branca. E isso é que é o Banco Central. O Banco Central é isso, é que andou a imprimir notas como se não houvesse amanhã durante a Covid, com os efeitos inflacionários que devoraram a nossa economia. Olha, antes de irmos aos objetos, uma última pergunta. Qual é que foi o maior erro que a Joana Amaral Dias já cometeu do ponto de vista de carreira ou do ponto de vista profissional? Opa, eu cometi um erro muito grave na minha vida, foi ter fumado durante 15 anos, arrependo-me muito disso, até porque sempre fui uma desportista e portanto, nem sei, hoje em dia
ponho as mãos à cabeça e digo como é que eu fiz isso. Foi aqui dos 10 aos 25. Não, mas foi um erro, realmente não percebo como é que fiz isso. Hoje continuo a ser, pronto, já não sou uma desportista, mas já não sou uma atleta, mas continuo a ser uma desportista e faço Deixaste desporto fumar, todos os dias. Já deixei de fumar para aí há uns 15 anos, mas é um erro que eu olho para trás e digo assim, como é que eu fiz isto? Que isto não tem nada a ver comigo, não é? Gosto da natureza, adoro a natureza e adoro desporto e praia e isso tudo. Portanto, E não sentes vontade? não. Meti aquilo na cabeça. Nem festas, nem... Nada, Normalmente as pessoas nada. depois deixam de fumar e dizem, pá, quando estou com amigos e vou jantar e a beber um e copo. não sou chata, podem estar a fumar ao pé de mim, que eu não... Tenho pena que as pessoas fumem, mas isso foi um erro brutal que eu tenho mesmo... Às vezes tenho mesmo quase vergonha de mim própria. Outro dia a minha filha do meio estava a perguntar ao meu marido, mas quanto tempo é que a mãe fumou? E eu tipo a ter de procurar que ele fosse um pouco mais... Ele, pai, 15 anos ou mais? Oh meu Deus... Mas olha, vamos aos objetos. Vamos, Vamos, senhora, sem bora lá. tempo. Vamos aos objetos. Então, Joana, conta-nos, o que é que nos trouxeste? Trouxe os brincos portugueses, Tipo Viana? de Viana, eu adoro usar símbolos nacionais. Aliás, tenho uma pequena tatuagem também que as pessoas às vezes perguntam-me o que é, eu nunca reparam. É a minha única tatuagem, É a bandeira. é a bandeira nacional, e gosto de usar sempre símbolos nacionais que marquem bem que eu sou portuguesa e que defendo o meu país e cada vez mais. Depois, trouxe também um objeto que me é muito querido, que já falámos dele hoje, que eu ando sempre com dinheirinho, não é? Eu já imaginava que fosses trazer esse. Dinheirinho. Está a filmar, não está? Dinheirinho, moedinhas, Dinheiro físico. dinheiro físico, moedinhas, tenho sempre dinheirinho. Lá em casa, toda a gente sabe, pé da Joana, a Joana tem sempre dinheiro. Tem sempre 5 paus, 20 É paus. bom, é bom. 30 paus, a Joana é sempre aquela gaja que tem dinheiro. E também, porque comigo eu ando sempre de mochila, não é? Eu não uso carteira, como a maior parte das senhoras. E o que é que eu tenho sempre? Nós Umas temos. sapatilhas velhas, porque nunca se sabe quando é que eu vou precisar dar uma corridinha a fugir da polícia. Principalmente a polícia. Ou Ok, por parece-me simplesmente, exato. estão um bocado mal cheirosas, mas ou por simplesmente para dar uma corridinha, para às vezes, por exemplo, vocês vieram-me buscar aqui ao meu local de trabalho, à clínica, mas às vezes se eu tiver tempo, a meio da manhã, se eu tiver meia hora, ou se faltar um paciente, assim, sou gaja para calçar os ténis e dar uma corridinha só para descontrair Dar um o bocado, boost. porque eu tenho excesso de Limpar a cabeça. energia, não é? Ok. Caso não tenham reparado. Muito bem, senhora Presidente. Muito bem. Esta é aquela Então rubrica vá. muito Então rápida vamos que ao tínhamos dilema. falado, que é dilemas rápidos. Então vá, Explicar só vamos. para as pessoas que estão a ver pela primeira vez e que não conhecem. Nós vamos lançar aqui um conjunto de perguntas à Joana e a Joana vai responder muito rapidamente, sem justificações, ou uma Sim. ou outra. Boa. Joana, preparada? Estou preparada, vamos. Não vão ser fáceis, avisa-me já. Está bem. Então posso começar eu? Podes. Política ou psicologia? Ambas. Ok. Fazer política ou comentar política na TV? Fazer. Comentar também é fazer, mas pronto, a Certo. política é a palavra, portanto, comentar política também é fazer política. Nascer em Luanda ou crescer em Coimbra? Eu tive as duas, não é? Portanto, Mas precisa. eu sou um sinal, eu sou a prova viva que isso é possível. Podes responder Conciliar- ambas em todas. Não, eu sei que não, mas neste caso, que fazer escolhas. estás-me a pôr dilemas, é que eu sou as duas coisas, que isso é tens que me pôr numa que eu não faço as duas, que é para ser um verdadeiro dilema. Escrever artigos de opinião ou escrever livros? Pronto, estás a ver, ambos, ambos os três. Parlamento Europeu ou Assembleia da República? Eu se tivesse que escolher, eu neste momento preferia estar na Assembleia da República, sinceramente, porque acho que a minha agenda contra a globalização, como eu já vos disse, não está representada em nenhum partido e em Portugal está representada noutros países e em Portugal não, estamos sempre com 10 anos de atraso. Liberdade ou segurança? Liberdade. Pronto, É basta preciso, já. é preciso. Ciência ou pensamento crítico? Não existe ciência sem pensamento crítico. Isso Lá é vem as impossível. ambas. Ok. Não, mas é verdade, não há ciência sem pensamento crítico. A ciência começa numa Sim, tu vês as pergunta e duas. acaba numa pergunta. Bem. O Covid foi uma pandemia ou foi pânico? Foi pânico, foi sobretudo pânico. Vacinas obrigatórias ou liberdade de escolha? Bom, depende de muitas coisas.
Desde logo se são vacinas ou não. Se forem vacinas, acho que podemos discutir o que é na balança em termos de saúde pública vantajoso. Se forem inoculações experimentais, obviamente liberdade de escolha. Negacionista ou seguidista? Antes de negacionista do que ovelha, antes de negacionista do que ser acéfala, não é? Parte de uma manada acrítica, isso aí, sem dúvida. Muito bem, esta acho que vai ser fácil. Moeda digital ou notas debaixo do colchão? Notas, debaixo do colchão, no pote da farinha, onde a imaginação ditar. No porta-moedas. Esta próxima, esta vai ser muito difícil. OMS ou BCE? Nenhum dos dois. Fujam de ambos como ao diabo da cruz. Venha ao diabo e escolha. Agora a seguinte, representar uma marca ou ser independente? Depende, ser independente também é preciso ter dinheiro para ser independente, não é? Portanto, se apresentas uma marca e és pago por isso, pá, é uma forma de trabalho como outra qualquer. Ser conhecida pelo ADN e nunca seres eleita? Uhum. Ou aceitar seres deputada pelo Chega? Não, eu mantenho os meus princípios e os meus valores sempre. Como já viram, eu não tenho pressa. Marcelo Rebelo de Sousa ou Mário Soares? A Soares. Soares fez muitos erros, porra, fez imensos erros, mas fez imensas coisas importantes, certas, não é? Bruno Fialho ou André Ventura? Fialho, claro, o meu grande amigo Bruno Fialho. Notícias mainstream na TV ou redes sociais? Redes sociais, onde tens as notícias mainstream da TV e também tens a contra-informação. E para terminarmos, ter razão no presente ou ser compreendida no futuro? Eu não me interessa muito com o ter razão só. Eu vejo a política como estou aqui para servir as pessoas e o ter razão, enfim, está do lado do bem e da verdade, isso está bem. Agora ter razão parece-me um bocadinho estéril. E agora temos a pergunta final e prometemos que esta é mesmo a última pergunta, Boa, Joana, combinado. que é que fazemos a todos os nossos convidados e que é, se pudesses mudar, olhando para trás, se pudesses mudar alguma coisa na tua vida, seja ela pessoal ou profissional, o que é que mudavas? Outra coisa que eu mudava na minha vida, não sei, eu não tenho assim... Não terias ido para o Bloco de Esquerda? Não, eu acho que foi uma etapa importante, aprendi muitas coisas. Sabes que eu não fui deputada durante muito tempo, mas fui tempo suficiente para perceber como é que funciona a Assembleia da República, como é que se fazem leis, não é? Eu venho de uma área científica, portanto eu venho de ciências, sou de científico-naturais, não é? Não estudei Direito. Portanto, também foi uma etapa muito importante de crescimento e de aprendizagem. E os erros, é verdade, é assim. Eu aprendi imenso com os erros que cometi na minha vida, aprendi imenso, com erros neste sentido, não é? Com coisas que se calhar não correram tão bem. Acho que foi sempre os momentos maiores, de maior aprendizagem, portanto, com o sucesso, acho que aprendi muito pouco. Eu procuro pensar nas coisas que faço. Portanto, eu procuro refletir nas posições que tomo, informar-me, etc. E depois vais em frente, não te preocupas sim, tanto com as consequências. Agora, realmente, eu não vim para agradar, no sentido, eu não vim para a política para ser amada, não é? Amor eu tenho em casa, e tenho muito amor em casa, muito amor em casa. Não vim para a política para ser amada. Agora, se as pessoas gostam das minhas posições e concordam, ótimo, muito bem. Se não concordam, pronto, sou criticada, tudo bem, também, pronto, é isto. É isto que eu vim fazer à política, vim de facto debater e tentar trazer aquilo que eu acho que é fundamental e que infelizmente, vou terminar também, infelizmente acho que há montes de coisas importantes que estão completamente fora do nosso diâmetro político e isso é muito estranho, é mesmo esquisito. Muito bem, Joana, muito obrigado. Obrigada eu, foi um prazer andar de carro com vocês. Foi um gosto ter-te aqui, havia muito mais temas para falar. Pois havia, adorámos. Isso é verdade. E mais uma vez, muito obrigado por teres vindo. Nós podemos contar que a Câmara colapsou, não é? Vocês vão dizer a verdade aos vossos seguidores. Não, isto foi de tal maneira quente que a Câmara sobreaqueceu. Vamos dizer a verdade aos nossos e aos teus. Isto é tudo uma metáfora. Fica aqui o repto para que os seguidores da Joana nos sigam a nós. Claro. Porque a Joana vai ser uma querida e vai partilhar isto nas redes dela. Exatamente. Claro que sim, mas só para as partes que eu gosto. Exatamente. Uma seleção criteriosa. É justo. Obrigado por terem assistido. Já sabem, sigam-nos nas redes sociais do costume, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Estamos em todo o lado. Acompanhem-nos, continuem a seguir-nos e obrigado por terem assistido. Adeus, até à próxima. Beijinhos.